Nos últimos episódios, falamos de CRM preditivo, de marketing conversacional e outros inúmeros conceitos novos de vendas e marketing que prometem transformar a efetividade das empresas fazerem vendas e marketing de forma geral. Agora chegou a hora de falar de um tema não tão novo, mas ainda extremamente subaproveitado pelas empresas, que é a digitalização dos processos comerciais. E para isso, no episódio dessa semana, nós vamos conhecer melhor como uma das maiores indústrias de caminhão do mundo está fazendo isso, a Scania, E o nosso convidado para isso é o Alex Nucci, diretor comercial da empresa no Brasil. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube da The For Sales Company, e em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar muito boas-vindas aqui ao Alex. Como é que você está, Alex? Tudo bem? Olá, Rodrigo. Olá, Lewis. Como é que vocês estão? Tranquilo? É um prazer aqui representar a Scania e poder falar um pouquinho mais para vocês aqui sobre como a Scania pensa aí o mundo comercial, as estratégias de digitalização e quem sabe contribuir aí para os nossos colegas aí que queiram ingressar no mundo comercial. Opa, maravilha, meu caro. O prazer é todo nosso e não tenho dúvida que vocês têm muito que ensinar no assunto, então estou bem animado aqui. Como é que você está, Lewis? Tudo bem? Tudo certo. Nucci, um prazer te conhecer, viu? Obrigado por aceitar nosso convite. Estou bem curioso com relação a esse case. Gostei muito da problemática aqui desse programa e estou bem empolgado aí para ouvir como que a Scania tem inovado nesse sentido. E é uma dificuldade que a gente vê em primeira mão, Lewis? Como recrutadores, a dificuldade das empresas de integrar os processos, de fazer amarrar os processos entre si, fazer uma jornada fluida para o cliente, no momento da compra, no momento do pós-venda, enfim. Então acho que é um tema que de fato tem muito que conversar sobre isso, Mas antes da gente falar disso, é legal mencionar que o famoso estudo ou pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da The For Sales Company, a edição 2023 dessa pesquisa, já está disponível para download, gratuito. E esse ano a pesquisa está batendo recorde em termos de amplitude. Então são mais de 380 cargos de vendas e marketing em praticamente todos os segmentos de mercado que estão disponíveis ali nessa pesquisa, separado por tamanho de empresa, Então um conteúdo bastante rico para quem está querendo entender o posicionamento de salário que está, se está acima, está abaixo, está na média, ou está precisando recrutar e quer um parâmetro de remuneração. Então realmente é imperdível. E esse ano em especial a gente está com uma mesa redonda com alguns dos especialistas de algumas das empresas da The For Sales Company, falando sobre os cargos que vão ser tendência em vendas e marketing em 2023. Então, para quem faz o download, tem acesso a esse painel em vídeo, sobre este assunto que também é bastante interessante, visto que o mundo comercial está mudando muito, os organogramas têm mudado, e então, de fato, é um tema que ajuda muito na hora de planejar a carreira, na hora de definir estratégia de organograma, então tenho certeza que vocês vão gostar. Agora sim, Alex, para a gente começar, na tua opinião, meu caro, por que tão poucas empresas investem em realmente digitalizar os processos comerciais e amarrar essa jornada do cliente? Rodrigo, pergunta muito boa, acho que para a gente começar esse bate-papo. Eu penso, e como a Scania também pensa isso ao longo dos últimos anos, que muito disso está relacionado, muito do pouco investimento, ao dinamismo da área comercial. A área comercial é uma área que está em constante mudança. Esse é um dos principais fatores que, na nossa visão, você mudar toda uma filosofia ou mesmo introduzir uma digitalização dentro do processo comercial, ela é longa e ela é trabalhosa. Outro fator, e aí creio que ser muito mais relacionado ao nosso negócio aqui na venda de caminhões, por exemplo, ônibus e motores, questões culturais. O nosso negócio, o cliente é diferente do automóvel, onde o cliente compra um automóvel pela emoção.
O caminhão, por exemplo, ele compra pela razão. Então, não só pela questão de razão, mas pela questão cultural relacional. No nosso segmento, muitos clientes gostam, preferem ter esse contato mais pessoa a pessoa do que um processo digital de compras. E outro ponto que eu acredito ser um dos pontos também que destacam por que é difícil, por que poucas empresas investem, é pelo custo. Não é só o custo em si, mas o custo de você ter boas ferramentas que, de fato, agreguem valor ao processo de vendas e, no nosso ponto de vista, diminua a burocracia e aumente a capacidade do vendedor de chegar em mais clientes, ou seja, dá um save de tempo para ele. Então, eu acho que a questão do dinamismo, questão cultural e custo, para mim, são os pontos fundamentais hoje que as empresas acabam demorando ou tendo dificuldades no investimento. Embora a Scania, como que a Scania pensa, né? A Scania pensa que um bom processo comercial, ele tem que ser simples. Uma boa gestão de dados, prover soluções e, com isso, focar na experiência do cliente. Tendo esses pilares dentro da área comercial ou dentro dos investimentos de digitalização e pensando a longo prazo, eu tenho certeza que aquele custo que a gente fala, é caro, é dinâmico, você consegue sim solidificar e introduzir isso dentro da área de vendas. Interessantíssimo. Você trouxe 3 elementos aí, Nucci. Mas eu imagino, aí, por favor, corrija se eu estiver errado, comente, né? Que o aspecto de acreditar que a venda, né, do segmento de vocês, né, é muito relacional, é o catalisador, né? O que faz os outros 2 elementos perderem, de fato, mais força, né? Ou ganhar mais força nessa matriz de decisão, né? Historicamente, aqui na The For Sales Company, o Rodrigo sabe muito bem disso, né? A gente atendeu muito o segmento de máquinas e equipamentos, né? Linha amarela, né? Linha de construção de road, né? Além, claro, de linha verde, linha amarela, e também caminhões, né, ônibus, né, e de fato esse é um aspecto que sempre me chamou a atenção, Nucci, né, ao fazer vagas desses segmentos. Eu notava uma baixa propensão à inovação nos processos de vendas, né, um processo de vendas que se repetia, muito baseado, muito pautado no relacionamento, né, e num relacionamento meio que de longo prazo, né, com todos os stakeholders, né, sejam os frotistas, seja o cliente final, seja os usuários das máquinas e equipamentos, né, e pouco na inovação. E isso se refletia nos profissionais em si, né, eles tinham poucas... A caixa de ferramentas deles de gestão, né, era pouco variada, né? E eu notei que isso vinha muito dessa crença, talvez, e aí, de novo, talvez seja um pouco agressivo aqui no meu comentário, mas essa crença limitante de que o segmento de máquinas ou de ônibus ou de veículos pesados em geral é muito pautado majoritariamente por esse relacionamento, né? E aí, a partir disso, não se deu espaço, né, para se inovar, né, tanto em novas tecnologias ou em novos métodos de processo, né, Rodrigo? Mas você sabe que antes de passar para o Nucci aqui responder, né, como o especialista da área aí, mas eu acho que tem um fato curioso que eu sempre levo em conta quando eu estou analisando os segmentos, né, e como recrutador a gente sabe que a gente tem que fazer isso o tempo todo, né, fazer zoom out e zoom in para entender o contexto do setor do cliente e também olhar benchmarks similares para achar os melhores talentos ali, né. E sabe que uma análise que eu sempre faço quando eu penso em mercado Brasil, competitividade, maturidade comercial, é o fato de que o nosso país, a gente começou a ter uma economia pujante depois ali de 1990, com a abertura de mercado, né, no governo do Fernando Henrique. E isso fez com, até então, se a gente olhar o Brasil até 1990, a gente tinha uma economia muito fechada, né? Então você tinha 4 montadoras de veículo, você tinha 4 grandes indústrias de alimento, você tinha, era muito, muito, muito fechado, muito oligarquizado, e isso implicou em você ter desenvolvido você tem pouco tempo de maturação de boas práticas de gestão no Brasil, a governança, né, boas práticas de administração, cultura de meritocracia, a gente tem poucas décadas dentro desse mundo, né, onde de fato o mundo corporativo vira uma carreira. Até 1990, no 2000, você tinha pouquíssimos executivos no Brasil,
né? Você tinha muitos trabalhadores, muitos supervisores, mas tinha poucos executivos, né? Então, eu acho que isso retardou um pouco dessa maturação dos segmentos, mas o fato é que a gente chegou num momento de mundo, e aí eu vou passar para o Nucci aqui, né, para dar o contexto, mas onde a gente já tem aí décadas depois de 1990, então a gente já está num momento que está numa fase de transição, eu diria, né, Nucci, de 1.0 para um 2.0 ali, né, mesmo em setores mais relacionais, né. Não, eu concordo com vocês, o segmento se transformou, né? A área comercial vem se transformando ao longo dos últimos anos. Quando o Luiz coloca que é relacional, é verdade, ele é relacional, principalmente, é o nosso exemplo, quando você comercializa um produto que custa R$1 milhão. É muito difícil digitalmente um cliente comprar um produto de R$1 milhão sem ele ter uma relação com a pessoa que está te vendendo, que está sendo correto. E esse daí, eu acho que foi a grande virada de chave, pensando exclusivamente na área comercial, quando a gente olha para os últimos 20 anos. Se eu for olhar a Scania ao longo dos últimos 20 anos, ela pensou assim, eu preciso transformar a área comercial. Cada vez mais, todos os produtos trazem tecnologia. Vai chegar um momento que as tecnologias estão muito próximas. Como que o nosso vendedor se prepara para isso? E é legal esse ponto, porque quando eu resgato os últimos 20 anos, a Scania veio trabalhando, e todo mundo fala sempre assim, o primeiro processo de uma área comercial é o CRM, né? Todo mundo trouxe o CRM. A Scania veio trabalhando isso ao longo dos últimos 20 anos, mas se eu for separar exatamente o ponto de virada de chave, foram os últimos 10 anos. Lá em 2013, a Scania começou a pensar o seguinte, apenas uma ferramenta de gestão de vendas ou de gestão de carteira não é suficiente. Como que nós embarcamos um time comercial que está acostumado, como bem colocou o Luiz, no seu dia a dia, na sua caderneta, a visitar o cliente, está muito próximo dele, eu vendo o produto porque o cara me conhece, como que eu agrego valor para o cliente? Como que eu embarco um time comercial? Então, quando eu olho, por exemplo, 10 anos atrás, lá em 2003, quando a Scania trouxe a primeira ferramenta de CRM para o Brasil, o papel da ferramenta de CRM era o quê? Era fazer uma gestão de vendas, conhecer a sua carteira de clientes e nada mais. O vendedor se organizar. A Scania, em 2017, por exemplo, introduziu um processo de gestão de indicadores. Ela trouxe para a área comercial em 2017, 2018, a parte de leads. Só que vejam, indicadores, leads, CRM, tudo isso precisa se conectar. Senão não faz sentido. E aí quando eu puxo esses últimos 10 anos e vou lá para 2018, foi quando a Scania de fato olhou para o mercado e disse assim, vender produto não é mais a solução. Nós precisamos trabalhar a cabeça dos nossos vendedores e transformar o nosso time comercial em verdadeiros provedores de soluções. Isso pode parecer algo muito rotineiro, mas é o maior desafio. Você pegar um time comercial e dizer assim, você não vende mais um produto, você vende um pacote de soluções para resolver uma dor ou para resolver aquilo que o cliente precisa, mas não só isso. Pensando que no nosso segmento de caminhões, eu não simplesmente vendo o caminhão e vou embora. Eu vendo um caminhão e fico com esse cliente no mínimo de 5 a 6 anos, no mínimo. Então eu preciso pensar no antes, eu preciso me preparar de uma forma a ter um sistema. Quando a Scania foi lá em 2018 e interligou os sistemas, ela criou um negócio chamado TMA, que a gente chama que é o Tailor Made for Application. É quando eu digitalizo o processo da oferta ao meu cliente, olhando parâmetros da sua operação e entregando um produto focado nele. Não é o pato, né, que anda mal, canta mal, voa mal, não. É o produto que serve para ele. Então, essa foi a grande virada de chave. Só que você ter um TMA, por exemplo, onde você oferece produto, conecta soluções de serviços e fecha ela com, por exemplo, soluções financeiras, se eu não transformar o meu vendedor em consultor de soluções. E a digitalização foi fundamental para isso.
Eu pego todos os processos, reviso todos os processos, simplifico, melhoro, trago a experiência do cliente para dentro do meu processo comercial e mostro para o meu vendedor assim, você não vende mais um produto, você é um consultor do cliente. Você não precisa ser o super vendedor. As ferramentas de digitalização vão prover isso para você. Então, essa foi uma transformação que a Scania veio fazendo ao longo dos últimos 20 anos, focado nos últimos 10, e a grande virada de chave foi em 2018, 2019, quando a gente para de falar de produtos e fala de uma oferta direcionada, com todo um aparato de digitalização por trás, e os nossos vendedores que se transformaram em consultores, é natural. Você tem uma resistência, você tem um tempo de maturação disso, mas quando ele começa a ver o benefício da ferramenta, chegar em mais clientes, o cliente feliz porque você trouxe algo que resolve aquela dor que ele tinha, e muitas vezes ele nem sabia que tinha, aí de fato a gente vê que o consultor começa a entender, não, realmente todo esse processo que à primeira vista parece ser mais burocrático, pelo contrário, ele me dá um save de tempo extremamente importante para eu chegar nos meus clientes. E para a gente ter uma dimensão em relação à evolução do processo comercial de vocês / digitalização, ilustra para nós, Nutti, como que era o processo de venda 10 anos atrás e como que ele é hoje, assim, quais são as etapas para a gente... Da jornada do cliente. Exato, ou até do vendedor, né, no caso, quer dizer, qual que era a jornada de venda do vendedor, quer dizer, quais eram as rotinas que ele cumpria 10 anos atrás, quais são as rotinas que ele cumpre hoje, só para a gente ter a dimensão desses touch points tecnológicos que tem e de como que o sistema de vocês está municiando ele e em que momentos que está fazendo isso, né? Olha que coisa interessante, Rodrigo. Lá atrás, há 10 anos atrás, nós costumamos dizer o seguinte, os nossos vendedores ficavam quase 30% do seu tempo focados no sistema, naquele sistema burocrático de você registrar, programar. Ele tinha mais o seu tempo de deslocamento e passava 30%, 40% do tempo final com o cliente. Então, o que nós fizemos lá atrás? Nós simplificamos o processo. Então, hoje, um vendedor ou um consultor de soluções, ele consegue, através da sua ferramenta de CRM, ele consegue fazer a gestão da carteira, ele consegue fazer a gestão da visita, ele consegue ser informado pelo sistema quando ele visitou, quando ele não visitou. Na mesma ferramenta, ele já aciona uma ferramenta de precificação. Essa mesma ferramenta de precificação, ele já dispara para o cliente através de um e-mail todo um descritivo técnico do produto. Então, o cliente consegue olhar o que ele comprou, o cliente consegue acessar nesse processo, ele consegue mudar, volta para o vendedor, veja, o tempo que ele tinha de faz uma cotação, pega o carro, vai no cliente, apresenta a proposta, o cliente analisa, depois volta para ele. Ele está fazendo isso daí automático. O cliente analisa, retorna para ele, retornou para ele, fechou o negócio, ele manda a programação para dentro do sistema da Scania para produzir um caminhão, ele manda um pedido para o cliente de forma virtual, ele assina o pedido virtual, ele naquele momento é consultado pelo nosso consultor. Você quer comprar um contrato de manutenção, por exemplo? O cliente determina o que precisa. Isso tudo estou falando, processo muito rápido, muito simples, vai para o cliente, ele analisa, retorna. Até o momento da entrega do caminhão. No momento que o caminhão foi produzido e está tudo definido e contrato assinado digitalmente, o nosso banco, por exemplo, passa a ser acionado pelo time comercial e também de forma virtual já faz todo o trabalho financeiro para que ele possa comprar o caminhão. Entreguei o caminhão para o cliente começar a rodar, ele passa a ser monitorado pelas nossas ferramentas de inteligência artificial através dos planos de manutenção, aonde nós vamos ver como esse caminhão está sendo operado, como esse caminhão pode ser melhorado através do nosso data lake com nossos times de driver coaching, driver services. E por fim, através do Control Tower, a gente consegue monitorar onde esse caminhão está para que ele fique o menor tempo dentro da concessionária e rode o maior tempo possível. As ferramentas de NPS que nós temos para entender se o cliente está sendo bem atendido a nível nacional. Então, olha que coisa interessante. Todo esse processo faz com que a gente entenda a vida do cliente. Aí você fala, mas o que melhorou? Muita coisa, Rodrigo. Primeiro, o nosso vendedor, o nosso consultor, que antes ficava 30% do tempo em sistemas, hoje ele fica 10%.
Então, o que significa? Salvou tempo dele. Quando salva tempo, hoje ele consegue atender 60% a 65% do tempo na frente do cliente. Outra grande virada de chave que foi fundamental, conectando um pouco com o que o Luiz falou no começo da virtualização dos processos comerciais. A virada de chave com a pré-pandemia ou com a pandemia fez com que nós fizéssemos uma pesquisa com nossos clientes, o quanto ele de fato gostaria de ser atendido de forma virtual. E para nossa surpresa, 80% dos clientes gostariam de ser contatados mais vezes virtualmente. Porque, imagina, eu vou visitar um cliente, eu sou um cliente recebendo 5 montadoras, são 5 reuniões. Então, nós aumentamos hoje em 10% a nossa carteira de clientes, o nosso vendedor conseguiu um save de tempo hoje de 20%, ele conseguiu adicionar quase 20% de novos clientes à sua carteira com o processo de virtualização. Então, os benefícios começaram a aparecer durante essa jornada, fazendo com que, de fato, a virtualização e a digitalização de todos os processos comerciais trouxessem um ganho para ele. Que fantástico. E certamente isso impactou a própria pauta da visita presencial, né, da reunião comercial, né? Ele certamente direciona o tempo da visita ou a construção da visita para outros pontos, né, do relacionamento com o cliente, não ficar reunindo informações e afins, né? É fato, Luiz, porque se você, imagina quando você traz um processo de virtualização do contato com o cliente, você tem por trás de você todas as ferramentas, como eu mencionei, você tem, por exemplo, uma biblioteca virtual, que você pode sentar na frente do cliente aqui no computador, com o cliente conhecido é muito melhor, porque o cara sabe que você está entregando algo para ele que ele já conhece, e sobra esse tempo para ele visitar um cliente novo. Então, esse foi um ganho fundamental que a digitalização do processo e a virtualização do atendimento trouxe para o time comercial. E quais você diria que foram as 3 implementações principais que vocês fizeram que viabilizou essa digitalização? Assim? O que você diria que foram os 3 pilares de sustentação desse processo mais inteligente? Eu penso que, de fato, quando a gente fala da migração da venda de um produto para a venda de uma solução, essa noção. Isso mudou porque você consegue conectar a importância da digitalização no processo. Então, aculturar essa visão holística no time de vendas, né? Exatamente. Primeiro, a digitalização em si de todos os processos do cliente, e tão importante quanto isso, para mim, foi como as nossas pesquisas e o quão próximo nós ficamos dos nossos clientes, preocupados 100% com a experiência dele, experiência de compra, de assinatura de contrato, experiência de contato com o virtual, de contato presencial, das ferramentas que disponibilizamos. Por exemplo, nós temos ferramentas hoje que pegam a nossa base de dados e em X tempo ela manda para o cliente, olha, o seu caminhão já tem 4, 5 anos de vida. Você já rodou aproximadamente 500 mil quilômetros. Você não gostaria de tratar um processo novo de compras, visto que um caminhão com 5 anos tem um bom valor de revenda, você consegue, através de um caminhão novo, diminuir o teu custo de manutenção. Então, você cria um ambiente pensando nessa experiência do cliente e interliga ela com os sistemas que nós temos e interliga com o conceito da venda de solução. Então, a venda de solução, a digitalização dos processos e a experiência do cliente para nós da Scania foi a virada de chave do nosso negócio e do nosso time de vendedores para consultores. O que me chama a atenção, Rodrigo, eu estou conectando o primeiro ponto que o Nutt trouxe, né? Quando você compra um caminhão, um ônibus, uma máquina, enfim, você está comprando um ativo, né? E esse ativo ele precisa ser maximizado, né? Ele é um investimento para o teu negócio, né? E aí ao passo que se consegue digitalizar isso, você consegue garantir que você vai reunir informações, vai cruzá-las e vai apresentá-las de uma forma mais didática e organizada para o cliente que o faça chegar à conclusão de que, opa, esse de fato foi o melhor investimento ou de fato essa é a hora de eu fazer um novo investimento, tá? Tô certo nisso, Nutt?
Certíssimo. E, inclusive, Luiz, quando você olha, por exemplo, eu estou falando sempre do time comercial, dos processos, da motivação, da experiência do cliente, mas quando você olha para o produto em si, por exemplo, a digitalização está nele. E nós precisamos fazer com que essa digitalização dos produtos chegue nos clientes. Um exemplo, conectando com o que você falou, a gente fala muito na Scania de um pilar, que é um dos pilares mais importantes para o cliente, que é o TCO, o custo total de operação. E isso está conectado à eficiência energética. Mas o caminhão, ele é econômico? Nós precisamos mostrar para o cliente como que ele é econômico. Depois nós temos um outro grande pilar que a gente fala que é a disponibilidade. E olha que coisa interessante. Na disponibilidade, eu tenho ferramentas que analisam a digitalização está dentro do caminhão. Então eu treino o motorista no painel, eu tenho um data lake que eu posso disponibilizar para ele, trabalhar dentro da sua base, ou eu mesmo, através dos meus master drivers, eu consigo contatar o motorista e mostrar onde ele pode reduzir consumo, manutenção, custo do contrato de manutenção. Vou dar um exemplo também interessante. As nossas ferramentas hoje permitem que o nosso cliente reduza até 20% do custo da sua manutenção através de uma gestão dos dados, através de um driver coaching ou de um driver services, através do motorista. Então, notem, como é que eu faço isso chegar no cliente? Tem que estar interligado com o processo de vendas, com o processo de contato, porque o cliente precisa enxergar que muitas vezes a máquina mal operada traz um prejuízo brutal. Você imagina que uma frota de 200 caminhões mal operada pode perder quase R$1,5 milhão de reais em consumo de combustível no ano. Então, olha o dinheiro envolvido dentro de uma operação dessa. Mas você sabe que esse case de vocês, ele está cronometrado, né, sincronizado com a evolução do segmento de logística no Brasil, né? Porque ele é um segmento que, coincidentemente ou não, né, nos últimos 5 anos ele deu um salto de profissionalização em função das crises que a gente teve, né, de pico de combustível, de preço de combustível, crise do greve dos caminhoneiros, né? Você teve uma série de fricções no setor que fez o setor quase que fazer uma seleção natural, né? A gente viu muitas empresas de logística quebrarem, muitos caminhoneiros, pessoa física, né, que tinham seus caminhões e que operavam como agentes autônomos ali de logística, parando de operar por causa dos custos, né? Então é interessante como é importante você não ter anacronismo, né? Não ter dessintonia temporal entre a iniciativa de digitalização e o teu mercado, né? Mas entrando a fundo em cada um dos 3 pontos que você trouxe, você falou aqui de aculturamento da equipe, né, para você inserir essa visão de venda consultiva, né, de serviço, não de produto. Quer dizer, o caminhão não é um produto, ele é um serviço, então você tem que entregar experiências, tem que entender as dores para vender lá um financiamento, um pacote de serviço, de manutenção, etc. Aí você levantou o ponto 2, que foi digitalizar os pontos de contato de baixo valor com o cliente para melhorar a experiência, e o terceiro, uma visão de experiência de cliente, né? Eu queria entrar um a um aqui neles para entender o que vocês fizeram em cada um desses pilares na prática para ter tido resultados, né? Então, falando de aculturamento de time para inserir esse chip holístico, né, de venda consultiva, quais foram as iniciativas que vocês iniciaram para fazer esse time de fato entender e passar a fazer uma venda mais consultiva, mais olhando como serviço o negócio? Não, sem dúvida. Rodrigo, assim, o primeiro ponto, quando nós pegamos o nosso time de consultores, é mostrar que o foco principal do time comercial hoje, dentro do conceito de vendas de soluções, é a diferenciação. O quanto trabalhar antes do processo faz com que eles, de fato, tenham sucesso na venda no final. A venda, por si só, valores, é a coisa mais simples de discutir. Agora, você, de fato, entender o que o cliente precisa e como todas as nossas ferramentas podem ajudá-lo a isso, é a principal virada de chave. Porque o time comercial, naturalmente, quando você introduz uma mudança
O primeiro passo do time comercial é a resistência. Aliás, acho que qualquer pessoa. Mudar o nosso modus operandi é difícil. Mas você vai aculturando, mostrando que não adianta mais falar, por exemplo, que o meu caminhão é mais potente. Eu tenho também marcas que são potentes. Não adianta eu falar que meu caminhão só tem mais torque. Isso é importante, a parte técnica. Aí eu introduzo uma biblioteca virtual. Mostro para o meu vendedor, quando ele se transforma em consultor, que se você na frente do cliente tem todo o respaldo técnico, você fica mais confortável. A nossa ferramenta de TMA ajuda ele a não ter que ir atrás de uma biblioteca virtual para saber, por exemplo, se o caminhão tem 1.600 Nm de torque. Mas sim para que a ferramenta faça com que ele entenda que 5, 6 informações vai entregar para o cliente um caminhão que vai resolver 98% dos seus problemas. Então, esse aculturamento do time comercial de que a ferramenta vai ajudá-lo, tanto do CRM, as ferramentas de geração de leads, as ferramentas de indicadores de todo o processo de vendas, que não é para medir ele, é para medir o quanto ele está sendo capaz de chegar nos seus clientes e ofertar as soluções para que ele possa, sem dúvida nenhuma, aproveitar melhor e chegar em mais negócios. Então, este processo não é um processo simples. Ele foi um processo que foi muito trabalhado com treinamentos, ferramentas, inclusive, que mexem até com o psicológico do time comercial, mostrando o quão importantes são as ferramentas e benefícios do negócio para a Scania, e mostrando que se você não se diferenciar, de fato alguém o fará. E quem fizer vai largar na frente. Interessante. Eu ia entrar justamente nisso. O Rodrigo foi bem feliz na pergunta, ele me antecipou, mas esse aculturamento, como que vocês trataram ele, especialmente com a equipe? Porque eu imagino que havia, olhando para o time, né, diferentes perfis, né, e até mesmo faixas etárias, né, e por conseguinte, maior ou menor facilidade com processos mais digitais, né? Como é que vocês organizaram isso sobre a perspectiva da gestão do time como um todo, né? Como que vocês geriram essas diferenças para garantir que um resultado final fosse o mais igualitário possível? Nós tivemos vários materiais, Luiz, que nos ajudaram a identificar. Nós temos toda a nossa força de vendas mapeada, seus perfis, e nós separamos em alguns níveis. Em termos de pessoas que têm uma facilidade maior com tecnologia, outras que precisam, além da informação da tecnologia, algo a mais para que ele possa, de fato, interagir com o sistema. Você quer ver algo interessante? Quando nós introduzimos a comercialização, as vendas virtuais, durante a pandemia, imagina que entrou a pandemia, ninguém podia sair de casa. Como que eu atendo o meu cliente? Todo o time comercial, não, pera um pouquinho, gente, nós criamos ferramentas, o próprio Teams, todas as ferramentas virtuais. Imagina aquele vendedor, aquele consultor que tem um domínio melhor da tecnologia, mas imagina o que não tem. Então foram criados materiais, nós fizemos treinamentos, nós colocamos pessoas em salas virtualmente para mostrar como usa a ferramenta, nós criamos manuais de como ele deveria. Por exemplo, uma reunião virtual não precisa acontecer via o que nós estamos usando aqui, o Google. Nós podemos usar simplesmente o WhatsApp. Então, nós ajudamos eles a entender que é possível utilizar ferramentas que permitam ele chegar no seu cliente e não deixar o cliente desamparado, que não seja só o telefone, que não seja só uma ligação telefônica. Esse é um exemplo. Mas nós mapeamos o time inteiro, criamos vários níveis, mostramos as ferramentas, trouxemos também os times, nós criamos multiplicadores nas concessionárias, para que eles fossem nossos segundos olhos na concessionária para poder ajudar o time comercial, porque o time da Scania não é tão grande, então não necessariamente a gente consegue atender todo mundo a todo momento. Mas nós criamos uma base muito robusta para que a gente pudesse entender os diferentes perfis e chegar a cada um de uma maneira diferente, mas nivelar todos da maneira que a gente tem de ser legal. Nós temos um time hoje de 22 gerentes e key accounts na Scania que atendem esses concessionários, que durante o pós-processo de treinamento participaram e convidaram eles durante muitas reuniões, junto com os clientes, para apresentar o material, como conduzir uma reunião virtual. Então, nós auxiliamos eles até mesmo como você deveria, quais são os passos de uma reunião virtual para você ter qualidade.
Nós fizemos isso tudo com o time comercial. Você sabe que o Nucci, quando você falou em questão de parametrizar ali o time, me lembrei do conceito de personas, né? E como a gente usa pouco isso na hora de fazer projetos de aculturamento de time comercial. Porque pegando, por exemplo, o teu exemplo, né, do time de venda de concessionária, de caminhão, de fato, você tem 3 gerações dentro da concessionária. Você tem o senhor de 60 anos, que geralmente é um dos top sellers, né, o vendedor top das concessionárias, que é aquela pessoa conhecida no estado inteiro, né, que é o vendedor da Scania, né. Aí você tem a geração intermediária ali, a pessoa dos 40 aos 55, e você tem a pessoa que está começando a carreira ali no segmento. E cada qual tem um certo... Não necessariamente fazendo as faixas por idade, eu acho que longe disso, porque eu acho que isso, a questão da persona transcende necessariamente um número na tua carteira de identidade. Mas o fato de você dar nome para as coisas, né? Puxa, você tem aqui a persona João, a persona Maria, a persona José. Essa persona, ela é propensa a usar, ela usa WhatsApp, ela tem TikTok, ela tem não sei o quê. Essa outra, ela é uma pessoa que gosta do papel de pão, sei lá. Eu acho que isso, de fato, para um projeto de transformação cultural, é algo que, de fato, pode ajudar muito, né, as empresas. Eu acho que é mais ou menos o que vocês fizeram, né? Quando você falou de parametrizar, né, o time. Sim. Não, isso nós fizemos de fato. Nós temos o material onde tem o perfil de toda a rede. Nós, junto com o time de concessionários, junto com as casas, os times de RH, nós entendemos o perfil. Nós montamos o perfil após uma conversa com a nossa rede. Então, nós temos que migrar para esta ferramenta. Nós trazemos eles para dentro do processo para que eles nos ajudem, porque eles conhecem o time comercial. Nós conhecemos pelo papel. Eles conhecem o dia a dia. Então, muitas vezes, os nossos sistemas são ajustados, ou a nossa argumentação para introdução ou para continuidade, ela é ajustada de acordo com o que o nosso time gerencial ou os responsáveis por recursos humanos dos concessionários nos trazem. Então, nós adaptamos as nossas ferramentas, criamos, se é uma ferramenta simples, pode ser um manual muito simples, se é uma ferramenta complexa, como era o processo de venda virtual. Porque como é que ficava a cabeça do consultor que durante muitos anos só falava com o cliente aqui, ó, eu entro na casa do cliente, eu sento com os filhos na mesa, eu tomo café da manhã, daqui para frente você vai ter que falar com esse cara aqui pelo computador. E tem muitos clientes nossos que são motoristas de caminhão. Como que eu faço contato com esse motorista? Ele não tem computador, ele não precisa. Nós podemos fazer de outra maneira. Então, nós criamos várias ferramentas, várias maneiras de chegar a todo o time comercial, aculturar eles e mostrar. Não dá para sair de casa. O cliente não pode ficar desamparado. Então, precisamos caminhar para algo juntos. Rodrigo, tem um agente aí que é bem interessante dentro dessa cadeia como um todo, que eu gostaria de entender um pouco mais, que é a rede de concessionários, Nucci. Qual foi o grau de envolvimento que a Scania fez com que a rede de concessionárias participasse, né, para que esse processo ele desse certo? Que momento que a rede de concessionárias entrou? Ela entrou desde lá do início do projeto, entrou no meio, né, enfim, porque eu entendo que ele é um ator relevantíssimo aqui dentro, né, para esse case dar certo, né? Luiz, a Scania tem por princípio o envolvimento desde o início. Vamos pegar um exemplo. Quando uma ferramenta digital chega na nossa mão, a primeira coisa que nós fazemos, através da nossa associação, que é a Associação dos Concessionários, nós temos comissões de comercialização, comissões de serviços, comissões de marketing, comissões de RH, para que a gente sente com esse pessoal e assim, ó, a Scania pretende fazer uma mudança que vai ajudar o vendedor ou o consultor de soluções dessa maneira. Aí o próprio associação, através da comissão, convoca pessoas das concessionárias para sentar com a gente, analisar e dizer, ó, isso está indo num caminho legal, ou isso que vocês estão colocando funciona muito bem dentro da montadora. Não funciona no dia a dia. Então, para funcionar no dia a dia, nós precisamos voltar 1 passo, 2 passos, mudar aqui. Então, a rede de concessionários, ela nos ajuda a melhorar as ferramentas. Como eu disse lá atrás, quando nós melhoramos ao longo dos últimos 10 anos, quando nós viramos a chave para a venda de soluções,
foi fundamental o envolvimento do concessionário desde o início, senão a gente não consegue embarcar o time de vendas. A nossa ferramenta descasa com o dia a dia. Esse é um cuidado muito grande que nós temos numa empresa como a Scania, onde a grande maioria das ferramentas elas vêm da Europa. Então, nós participamos do desenvolvimento das ferramentas na Europa. Quando a ferramenta está adaptada para vir para o Brasil, nós não introduzimos, aí nós envolvemos o nosso concessionário, e aí quando ela vem para cá, ela já vem preparada para se ajustar às condições do mercado brasileiro. Legal, bacana. É como exige, né? Quando você adota um canal de venda indireto, exige um tato enorme, ainda mais num segmento onde você tem basicamente dois mundos, né? Você tem o mundo indústria, que é um mundo altamente profissionalizado, altamente high-tech, geralmente, e você tem um mundo concessionário que nos últimos anos mudou muito, né? A gente tem, os distribuidores viraram grandes players, até com capital aberto, inclusive, né? Em alguns casos. Mas, de forma geral, tem uma certa, tão alguns anos atrás, e aí você tem que fazer esse ajuste que o Nucci trouxe, né? De saber como, às vezes não é o que você vai fazer, a ferramenta que você tem, é como que você implanta, né? Que é o fator de dar certo ou não. Mas, Nucci, eu queria entrar no ponto de digitalização, dar alguns exemplos de processos, dos principais processos que você vê que o cliente adorou que foi digitalizado, assim, só dar uma pincelada para quem está nos ouvindo entender o que eles conseguem fazer do lado em outros segmentos para ter uma noção mais prática da tal da digitalização, né? Eu posso pegar alguns exemplos interessantes. Acho que um exemplo de digitalização, como eu mencionei, foi o processo de virtualização do atendimento ao cliente. Esse é um processo que foi muito positivo, muito bem aceito pelos nossos clientes e muito praticado pela nossa rede de concessionários. Outro processo muito importante dentro do nosso dia a dia foi a digitalização dos processos, fazendo com que eu consiga fazer, o cliente pode comprar um veículo hoje e ser atendido 100% do tempo virtual. Ele pode nos contatar, ele pode, através de um configurador no site da Scania, definir um produto, isso vai para o vendedor que atende ele naquela região, ele consegue negociar virtual, ele recebe um contrato virtual de assinatura de pedido de um caminhão, ele faz contato com o banco, ele faz um contato com o nosso time de serviços para poder fazer um plano. Então, isso foi muito bem aceito, porque o nosso cliente parou também de assinar um monte de papel, porque a Scania acabou decidindo ser uma empresa paperless company, quanto menos papel, melhor. O que nosso cliente ganha tempo, porque muitas vezes ele está viajando, tem que se deslocar para poder assinar, então o processo de digitalização do nosso processo foi muito positivo. Uma outra ferramenta que nós temos, que é fantástica, chama FIT. Ela é uma ferramenta que ela pega todos os dados de operação do caminhão, eu pego esses dados, o meu cliente tem acesso através de um portal da Scania, como o caminhão está sendo operado. E eu consigo dizer para ele assim, ó, tá vendo esse seu caminhão? Ele é nota E, que é a pior nota, mas ele está sendo nota E por causa que o seu motorista está freando demais, está andando acima da velocidade, ele não está fazendo a manutenção na data correta, e eu consigo acionar alguém meu ou alguém do meu concessionário para fazer uma gestão desse motorista e fazer uma redução do custo de manutenção, já que os nossos planos de manutenção são flexíveis. Eles se adequam ao quanto você roda. Se você roda bem, diminui o custo e o caminhão para menos. Se você roda mal, aumenta o custo e para mais. Então você tem ferramentas de compra, ferramentas de gestão e algo muito importante que a gente vem trabalhando hoje, que são as pesquisas de satisfação para os nossos clientes. Por exemplo, a gente consegue, através dos nossos indicadores, analisar o ponto de vista do nosso motorista, do motorista do cliente, do motorista, analisar como o nosso cliente enxerga a marca e conectar essas informações dentro dos nossos sistemas para, por exemplo, nivelar o atendimento da nossa rede de concessionários. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que compra no Rio Grande do Sul e faz serviço no Rio Grande do Norte.
Ele, como ele é cliente do Rio Grande do Sul, ele é muito bem atendido. No Rio Grande do Norte, como ele não é cliente de lá, ele é secundário. Não. Nós avaliamos o atendimento lá e aplicamos o que tem que ser feito lá para que ele tenha o mesmo nível de atendimento do Brasil. Então, isso também é reconhecido pelos nossos clientes. Então, notem, a gente vem digitalizando todo o processo de experiência na compra, de experiência durante, de experiência na entrega, através de entregas técnicas, treinamentos que são feitos tanto presencial como virtual aos nossos clientes, e, por fim, a vida pós, durante a jornada. Outro dado importante que nós temos é o Control Tower. É uma cerca eletrônica que fica andando com esse caminhão. Então, esse caminhão, ele apita que tem que parar, nós ficamos sabendo. Ele vai entrar no concessionário, nós já estamos sabendo que ele está lá, nós já acionamos o pessoal de dentro do concessionário, ó, caminhão tal está chegando aí, vai entrar, está previsto fazer a revisão XYZ, e nós começamos a medir o quanto tempo esse caminhão está para ele ficar o maior tempo disponível. Então, toda essa digitalização, processo, produto e experiência do cliente vem fazendo com que a gente melhore e os nossos clientes começam a reconhecer isso no seu dia a dia. Tanto que uma nota que antes o nosso NPS ele era em torno de 60%, 65%, hoje a nota é 88% em nível de satisfação. Então nós crescemos mais de 20 pontos percentuais em nível de satisfação do cliente, interligando todo o nosso sistema digital de atendimento, desde a compra até o momento da venda. Eu acho que tem uma variável interessante aí que pode ter contribuído com isso, né, Gus? Que é o fato de os clientes finais serem muito formados por grupos familiares, né? E que tem na sua gestão, né, segunda geração, terceira geração, né? E aí quando segunda geração, terceira geração começam a entrar na gestão do negócio, eles são mais abertos, são mais propensos também a processos digitais, né? Estou correto na sua observação? Você está correto, mas uma coisa interessante, e vou conectar até com o que você falou um pouco mais atrás, Luiz, os nossos clientes evoluíram demais ao longo dos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5. Com o custo de um produto, com o custo do diesel, com o custo da manutenção, o veículo não aceita mais desaforo. Então, você fazer uma boa gestão, e por isso que eu falo de novo dos consultores, a importância de um time comercial preparado, a importância de todo o processo digital integrado, justamente para você poder prover isso. Nós fizemos uma visita alguns meses atrás com alguns clientes fora do país, levamos para conhecer a nossa fábrica na Suécia, e nós falamos muito sobre as ferramentas às vezes nós preocupamos muito com a formiguinha, né, eu costumo falar, que é o preço do caminhão, mas tem um elefante do outro lado passando, que é o custo de manutenção, o custo que a operação está trazendo. E nós colocamos isso para clientes tradicionalíssimos, daquele cliente até que muitas vezes fala assim, eu não preciso saber de nada, eu já conheço tudo. Eu pego a empresa dele e mostro para ele aqui, olha, a maioria dos seus motoristas é nota D. Olha quantos milhões de reais você está perdendo no ano numa frota de 200, 300 caminhões. Ele arregala um olho e começa a pôr foco nesse tipo de gestão. Então, os mais antigos estão prestando muita atenção nisso, concordo contigo, os mais novos, mas mais do que isso, mesmo empresas familiares vêm profissionalizando a gestão dos seus negócios. Então, isso também faz com que todo esse processo digital encaixe de forma mais perfeita. Você vê, né, uma conjunção de fatores, né? Porque a gente tem o próprio amadurecimento do mercado corporativo brasileiro, que foi aquilo que eu falei da abertura de mercado lá de 1994. Aí você tem coronavírus / digitalização geral, né, das coisas, da vida, né? E você tem o dólar a 5-1, né? Quem quer trocar uma suspensão num caminhão com um dólar 5-1, sendo que a suspensão é feita fora do país? Imagina, né? Quer dizer, você tem... E o caminhão é um item de desgaste, tem muito item de desgaste, né? Então, quer dizer, você deve ter um custo de manutenção gigantesco. Eu não entendo muito. O mais perto que eu cheguei do setor de caminhão foi quando eu atrapalhei tuas vendas em 2011, Nutti. Porque eu entrevistei um piá, cara. Um piá, de 23 anos, cara. Vendedor de caminhão. Cara, um fenômeno. Piá, um fenômeno. Pra você ter ideia, na época, imagina, em 2011 ou 12,
Ele ganhava na época, cara, o correspondente a 18 mil reais. Hoje devia ser o quê? Uns 27, com 23 anos de idade, hein? E eu tirei ele e coloquei ele na CNH. Quer dizer, ele se colocou na CNH, né? Eu fui só o meio-campista ali, eu só fiz a ponte. Nós, né? Nós colocamos ele na CNH, né? Não eu, né? Nós, né? De For Sales Company, né? E então foi o mais perto que eu cheguei do segmento. E ele inclusive ele virou diretor lá, né? Um cara realmente muito bom. CNH Agriculture, né? Agriculture. Mas eu entendo que deve ser um segmento realmente que você falou ali da relação de custo, né? De compra e manutenção, mas deve ser um custo de manutenção absurdo, de fato, né? E o cliente deve ter uma propensão na hora da compra, se o vendedor não orienta, ele olhar para o preço de compra, né? Não para o pacote total. E até o custo de financiamento também, né? Porque você vai ter o Banco Scania com uma taxa de juro menor, se isso é um diferencial competitivo gigante para um produto que tem um custo financeiro muito grande, para ele ter um valor alto, né? Então você tem um custo composto muito grande, né? Por isso, Rodrigo, quando eu falo que a Scania trabalha, quando eu falo do produto em si, né, da oferta da solução em si, a Scania trabalha sobre os pilares que são os pilares mais relevantes. O primeiro dela que é o custo de operação, que pega o que você falou, custo do produto, financiamento, valor de revenda, isso tudo mostra quanto eficiente é o meu produto frente aos meus concorrentes. O vendedor, o consultor está preparado para isso, para discutir sobre essa ferramenta, discutir sobre não só itens técnicos, mas principalmente eficiência, revenda, que são pilares fundamentais da Scania. E quando eu vou do ponto de vista de disponibilidade, toca exatamente no ponto do custo de operação do cliente total. Quanto tempo esse caminhão tem que ficar disponível produzindo para fazer dinheiro no bolso do cliente? Então, o nosso consultor tem que estar preparado para discutir sobre TCO e o que a gente chama aqui dentro de TOE, que é o custo total de economia de operação do cliente. Ou seja, eu tenho um custo de aquisição, mas eu tenho que ter um custo de operação, para que na última linha sobre dinheiro e vale a pena o investimento. Então, essa é a nossa virada de chave, quando eu falo da venda de solução. Realmente o consultor está preparado para falar sobre esses dois temas com ele. Discutir em detalhes. Quase uma análise que uma indústria faz ao comprar uma máquina, né? Daqui a pouco quem vai vender caminhão é programador de TI, né? Porque o negócio é denso, né? Denso. Mas você fez uma brincadeira agora, Rodrigo, mas me veio uma curiosidade aqui. Certamente tem mais empresas fazendo benchmarking com vocês do que ao contrário, mas quando vocês querem fazer benchmarking, aonde vocês vão buscar, né, novas inspirações, novas boas práticas para continuar alimentando esse processo de digitalização de vocês? Luiz, eu penso que o futuro do negócio, uma certeza que eu tenho é que tudo muda, né? Isso é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que tudo vai mudar. Mas uma certeza eu tenho, a Scania caminha para um marketplace. Como o nosso negócio caminha para um marketplace futuro. A inteligência artificial está e estará cada vez mais presente dentro das nossas operações. Isso não é para tirar o papel do consultor de soluções. É para auxiliá-lo a vender um produto, ou um serviço ou pacote de soluções com mais assertividade. Então, os nossos benchmark hoje são muito mais focados em empresas que não são do segmento de transporte do que de transporte. Por exemplo, hoje nós estamos vendendo um pacote de soluções, veículos, serviços e soluções financeiras. O que me impede que daqui 5 anos eu venda quilômetro rodado? Ou que eu venda disponibilidade? Você vai me pagar X por mês para o caminhão ficar tanto tempo disponível. E tudo que está por trás é problema meu, toda a inteligência artificial por trás, toda a gestão. Então, para eu entender isso, e se essa é uma solução, até mesmo quando eu conecto com sustentabilidade. Porque cada vez mais teremos produtos mais sustentáveis. Hoje a Scania tem os veículos a gás no Brasil, logo mais no futuro teremos os elétricos. Os custos são diferentes dos atuais, são aplicáveis, não são aplicáveis, vendo produto, vendo outro tipo de solução. Então, como eu olho para o mercado em volta? Vou dar um exemplo, quando o cara vende um celular, quando uma startup, uma solução financeira vendida por uma outra empresa, um produto que migrou de um produto para uma venda de
totalmente diferente. Automóvel, locação de automóvel hoje, você fala em locação pura, você fala em venda de usado, você fala em quilômetro rodado, você fala em diária. Isso tudo nos atrai para entendermos como que os consumidores cada vez mais vêm pensando e a gente possa aplicar isso dentro do nosso negócio, pensando no negócio do nosso cliente no futuro. Porque no final das contas, o nosso cliente também está atendendo o cliente. E se de repente o cliente dele for mudar a maneira que remunera ele, nós precisamos pensar que maneira nós vamos ofertar os nossos produtos para continuarmos sendo remunerados pelo que temos. Então eu penso que olhar muito mais para fora de como o negócio vem se transformando em vários outros segmentos, e às vezes segmentos que não tem absolutamente nada a ver com caminhão, mas que pode nos fazer pensar como que o nosso negócio poderia se transformar no futuro. Mas o marketplace que você se refere é a transformação do produto no serviço, né? Exatamente. Que é virar, na verdade, a Scania, em vez de vender o caminhão, ela vende o aluguel Tanto que hoje a Scania já tem empresa de locação. A Scania tem, dentro do seu braço de soluções financeiras, que é veículos, serviços e soluções financeiras com banco, consórcio e locadora de veículos. Nosso objetivo não é sermos uma locadora por si só, é ser algo que o cliente entenda que naquele momento ele precisa de um veículo locado, nós temos essa opção no portfólio. Por isso que eu falo, para onde vai caminhar o negócio no futuro, é muito importante olhar o que está acontecendo no mercado, para que a gente possa, de fato, adaptar o nosso negócio para isso no futuro. E é um marketplace porque a rede de concessionárias ela não sai da equação aí, né? Ela segue comprando da Scania, né, os caminhões. E Luiz, eu penso assim, a Scania tem 66 anos, vai fazer 66 anos de Brasil esse ano. Nós somos o que somos graças à nossa rede de concessionários. Perfeito. Você está querendo dizer que ela compra e ela gerencia a frota e faz um posto comercial avançado ali de receber o caminhão alugado, né, fazer manutenção, fazer atendimento, né, fazer um... Sim, tanto que todos os nossos sistemas e tudo aquilo que nós introduzimos, vou dar o exemplo de novo de uma ferramenta de gestão que é o FIT, agora nós começamos a levar isso ao nosso concessionário para que ele se estruture para dar esse serviço para o cliente. E do lado de cá, nós vamos evoluir em outras ferramentas, embarcam eles na discussão, introduzimos, medimos e depois voltamos para eles aplicarem no mercado. Nós nos preocupamos demais com a nossa rede de concessionários, porque ela são os olhos do cliente e ela está à frente representando a nossa marca no dia a dia. Perfeito. É interessante esse racional que você apresentou aqui, porque ele trabalha muito a noção muito interessante de como que os segmentos estão se transformando. Porque quando a gente pensa nas indústrias do segmento automotivo como um todo, que esse processo está acontecendo na indústria de leves, no pesado e até em máquinas também, de ir para serviço, né? Começar a flertar com essa área de locação, de serviço, né? Não mais de produto. Mas ela tem uma possível sinergia / sobreposição / transformação em segmento de logística, né? Fazendo aqui um mero devaneio técnico, né? Mas porque você começa a ser o grande detentor do custo do business de logística, né? Porque qual é o business da logística? É o custo de transporte, é o gerenciamento do frete, é a disponibilidade de caminhão, tá no lugar certo, na hora certa, pegando o frete certo. E aí quando a indústria passa a ter todos os recursos à mão sobre inteligência de dados, monitoramento do recurso ali do caminhão, consumo, disponibilidade, roteirização da frota, vira quase que um business de logística, né? Potencialmente falando. Então você tem um tema aí que está fora do escopo aqui, mas é um tema de transformação dos segmentos em outros segmentos, né? Uma sobreposição de segmentos, né? Uhum. O lado da Scania, né, ela nunca pensa em entrar na logística, porque isso tem que ter uma expertise, que não é só produto ou dados, tem a operação, que é algo que a Scania não tem, mas o que a Scania pensa é como eu posso, para esse cara da logística,
entregar um pacote que ajude ele a ser mais eficiente frente ao concorrente dele e atender melhor o cliente dele. Esse é o nosso grande desafio. Então, quando eu falo até de uma transformação futura de um marketplace, seja para qual for, qual metodologia de comercialização, sempre visando, eu tenho o cliente que tem potencial de compra, eu tenho o cliente que tem potencial de gestão e tenho o cliente que tem o potencial de locação. Mas, no final das contas, eu vou oferecer um pacote de soluções para que ele faça melhor o dia a dia dele. E esse é o princípio da Scania. Interessantíssimo, interessantíssimo. É de fato aproveitar o know-how, né? Ser muito bom no teu core business, né? Você tem razão nessa lógica, né? E que até é o ouro dos tolos do mundo moderno, né? Você tentar se arriscar num business que não é o teu DNA, né? Que não é o teu core, teu know-how. Teu know-how é esparso ali, né? E é uma tentação constante, né? Porque muitas vezes você se sente preparado e você está meio que lateralmente ali vendo o segmento e enfim, é difícil resistir à tentação, né? De entrar nesses segmentos periféricos ao core, né? Sim. Mas isso é interessante, nós já tivemos experiências no passado de, às vezes, você querer até ajudar mais do que aquilo que você é capaz de fazer e isso não dá o resultado esperado. Porque você não tem essa expertise que os nossos clientes têm. Então, não é o nosso negócio. Mas se eu conseguir prover a ele soluções em produtos que já saiam prontos e que ele não precisa fazer nada fora, que tem informação suficiente para ele fazer a gestão do negócio como um todo e manter o produto disponível a maior parte do tempo, esse sim é o objetivo da Scania. Genial. Olha, Nutti, queria te agradecer muito aqui pelo bate-papo, adorei a conversa, acho que gerou muitos insights, né, Lewis? Rodrigo, já pensei em alguns clientes que eu vou mandar esse programa quando a gente publicar ele, porque é, de fato, sensacional. E é incrível como fica claro aqui o potencial que existe. Não há desculpa para não digitalizar, né? Porque o segmento de caminhão, ele, pelo menos, tem o estereótipo de ser menos profissionalizado, né? Então, se foi possível fazer nele, usando do estereótipo, porque a gente sabe que o segmento de caminhão mudou muito nos últimos anos, mas se serve até de prova de conceito de que, olha, não tem como não digitalizar teu segmento, não tem desculpa para não digitalizar o teu segmento, né? Então, Nutti, queria te agradecer demais, adoramos o papo, né? Acho que você deixa um legado aqui de conteúdo, de case, muito legal para a nossa comunidade de vendas e marketing, então muito obrigado em nome de toda a audiência que nos acompanha. E para você que chegou até aqui, não deixa de dar o like, seguir os canais de conteúdo da The For Sales Company nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de podcast, que é onde a gente divulga quase que diariamente conteúdos de ponta, né, para ajudar vocês a estar na fronteira do conhecimento e desenvolvendo o negócio de vocês da melhor forma possível. Então, nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todas e todos, e ao Nutti, ao Lewis, e até lá.